Em 2002, um homem passa por uma caçamba e deixa uma caixa com várias fitas de mini VHS. Um operador de uma companhia telefônica vê a caixa e leva as 35 fitas para casa. Na frente de sua família, o operador dá play em uma das fitas, descobrindo assim um dos maiores casos de pedofilia do Brasil, levando a polícia a perguntar: quem seria esse homem? Quem seriam essas vítimas? História de um médico de renome na capital de São Paulo, que de repente vê a sua imagem postada num programa de televisão na prática de atos libidinosos com adolescentes. No dia do programa, eu recebi um telefonema de uma pessoa que residia no edifício dele, e dizendo quem se tratava. Eu estava de plantão no dia e uma informação na época do nosso diretor do CP, que é o Centro de Perícias, que nós deveríamos até o 51 DP, que lá se encontravam as peças de exame relacionadas ao caso do Eugênio Chipkevich. Então nós iniciamos uma investigação, começando da placa dos carros dele na garagem, para descobrir de quem se tratava, os endereços e tal. Então logo ele foi detido na sua própria residência. Ele reconheceu, sabia o que tinha acontecido, confirmou que se tratava dele mesmo e tal. Eu precisava de algumas imagens das vítimas, né? Para que o pessoal, os familiares, reconhecessem, para ver aqueles que realmente queriam entrar na justiça, aqueles que não queriam. Ele nos enviou as fitas, né? Então daí eu já comecei, na realidade, a perícia. O nome dele é Eugênio Chipkevich. É um médico de origem russa, que veio para o Brasil ainda criança, estudou aqui, se formou aqui. Uma pessoa aparentemente acima de qualquer crítica, de qualquer suspeita. Um médico formado na USP, com uma clientela boa, como se fosse uma pessoa, enfim, acima de qualquer suspeita. Ele tinha 47 anos na época. Era uma pessoa fechada, introspectiva, pessoa que é sucesso, inclusive financeiro. Ele tinha um casamento que, apesar de casados, moravam em residências diferentes. Eles adotaram um garoto que vivia com eles. Ele montou uma clínica que chamava Instituto de Psicologia do Adolescente. Tinha uma clínica estabelecida, uma clínica que tinha mais de 2 mil fichas, 2 mil prontuários. No caso do Eugênio, é um caso clássico de um indivíduo que pode ser, a sociedade o chama de monstro. Quer dizer, um médico, de um lado, que exercia a sua profissão, quando, na verdade, do outro lado, é um monstro. Um indivíduo que usava da profissão dos seus pacientes para fazer tudo aquilo que ele fez. O monstro era algo que estava escondido dentro dele. Mas era uma pessoa que, dentro desse conhecimento técnico que ele tinha na medicina, no atendimento, os jovens que ele atendia identificavam o caso de varicocele naquela criança ou naquele adolescente. De uma maneira muito simples, a varicocele são varizes no testículo, como semelhante às varizes que dão nos membros inferiores, nas pernas. Ele dizia aos pais que ele precisava fazer um exame e que esse exame seria melhor feito com a criança dormindo. Para isto, ele marcava num horário, normalmente no final de tarde ou no sábado, né? E nessa sala destinada ao ambulatório dele, ele procedia ao exame. Esse procedimento demorava mais de 1 hora. E a mãe, o responsável, ficava esperando na antessala. O prazer mórbido de ser pego ou não ser pego, eu acho, na minha maneira de entender, que ele selecionava sexualmente, pela atração sexual, pelo menor, enfim, vai saber por quê. Ele devia ter o tema dele. Selecionava e depois é aquilo que, por isso que ele é um pedófilo clássico. Aí ele começa a ludibriar os pais. Né? Alguns falam que são professores, dão balas, cadernos, prometem isso, prometem aquilo. Ele prometia tudo isso falando da tal da varicocele, para poder sedar e fazer tudo aquilo que ele fazia.